Investidor! Tudo bom com você? Que quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Suzano. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem com o Investidor Raiz no vídeo até o final e já chega logo se inscrevendo no canal, ativando as notificações e deixando o like, pois é muito importante para mim. Ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é de qualidade e entregar para mais pessoas. Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, a Suzano, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 18 de outubro, o mercado está aberto, ela está estável, né? Praticamente sem sair do lugar hoje. Quando a gente olha no ano, caindo aí 17% e nos últimos 12 meses, praticamente uma queda de 1%. Então será que vale a pena investir em Suzano? Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Vou deixar aqui também a minha opinião aqui no final do vídeo, mas eu quero saber a sua, tá? Comenta aqui se você investe ou não investe em Suzano. Bom, a Suzano, se você não conhece, não é aquele jutsu lá do desenho do Naruto, é uma empresa do setor de papel e celulose. Código de negociação SUSB3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem um tag along de 100% em suas ações, o que é muito bom aí para o acionista minoritário. Entrando aqui na posição acionária da Suzano, a gente consegue ver, né, que tem a família Pfeffer aí com boa parte das ações da empresa, a própria Suzano Holding com 27%. O que me chama a atenção é que eles têm quase 1% das ações aqui em tesouraria, né? Eu sempre comento aqui, eu particularmente gosto de ver quando a empresa tem ações em tesouraria. Por quê? Porque se ela tem ações em tesouraria é porque ela está recomprando as suas ações. Isso é um claro sinal, né, quando a empresa está fazendo um processo de recompra, que ela está identificando que as ações estejam baratas, né? Porque não faz sentido ela ficar recomprando quando está muito caro. E outra coisa, free float aqui. Outro ponto importante sobre essa recompra é que quando tem menos ações em circulação, consequentemente o lucro por ação aumenta, então isso faz com que a empresa distribua dividendos com uma base menor, né, uma quantidade menor de ações, então isso faz com que o dividendo possa ficar maior e também pode fazer com que as ações se valorizem, porque o lucro por ação aumentando, isso também faz com que as ações se valorizem. Outra observação importante aqui é o free float, né, ela tem aproximadamente 56% do capital está aberto a mercado, então tem muita liquidez aqui para você negociar as ações. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Suzano. Sempre digo aqui em praticamente todos os meus vídeos, não tem regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro e eu sempre costumo trazer os indicadores mais adequados para aquele negócio que eu estou analisando. Porém, antes de entrar aqui nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que quer melhorar o desempenho da sua carteira de investimentos, você que quer acelerar o seu processo rumo à liberdade financeira. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu definitivamente pego na sua mão. Eu vou fazer uma análise completa da sua carteira de investimentos, ou se você ainda não investe, não tem problema. De toda forma, eu vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é poupar uma parte da sua renda e direcionar os recursos para essa carteira. Ou seja, basicamente você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse nesse programa, primeiro link aqui na descrição desse vídeo, você vai entrar em contato comigo para mais informações via WhatsApp, beleza? Então, vamos continuar aqui a análise. Bom, cotação 17/10/2022 estava R$ 49,54. Valor de mercado 67 bilhões, é uma das gigantes aqui na nossa bolsa, né? Uma large cap, é uma empresa grande em relação a porte aqui na nossa bolsa. Dívida líquida sobre EBITDA, no momento, ela está com uma alavancagem equilibrada, né? Esse indicador, quando ele começa a passar muito de 3 ou 3 vezes e meia, 4 vezes, etc., é um ponto de atenção. Então, no momento, Suzano ela está com uma dívida equilibrada. Quando a gente olha para a liquidez corrente, que é um indicador para a gente medir o ativo circulante versus o passivo circulante. Então, 2,8 quer dizer que para cada R$1 que ela tem em passivo circulante, ou seja, em deveres para pagar no período de um ano, no curto prazo, ela tem 2,80 no ativo circulante. Então, ela tem uma boa folga financeira.
Quando a gente olha para dividend yield, 2,7% é um dividendo aquém do que eu gosto de receber. Quando eu vou investir em empresas pensando em dividendos, eu gosto de receber no mínimo 6% ao ano. Mas isso também varia, tá? Porque às vezes a empresa ela tem o potencial de me pagar mais dividendos. Então isso também entra dentro da análise. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O ROIC, que é o retorno, né, operacional, o retorno das operações, o quanto que a empresa está gerando de lucro operacional frente ao capital que está sendo empregado na empresa. Tanto o capital dos sócios, mais o capital de terceiros. Esse indicador, quanto mais elevado, mais rentável é o negócio. Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em ROIC, então 16,5% é um bom ROIC. Quando a gente olha para a margem EBITDA, 56% de margem EBITDA, então a gente consegue ver que as operações estão altamente lucrativas. Geralmente eu gosto de empresas que têm uma margem EBITDA de pelo menos 15%, então 56% está excelente. Olhando para preço, EV sobre EBITDA, Enterprise Value, que quer dizer o EV, quer dizer o valor de mercado da empresa mais o endividamento. Eu gosto de usar esse indicador, principalmente em empresas que negociam commodity, que tem uma dívida bem elevada. Então o EV dividido pelo EBITDA. Então aqui a gente consegue ver quantas vezes ela está sendo negociada o EBITDA, né, o lucro operacional. Que 5 vezes, né, esse indicador, quanto mais baixo, mais barata a empresa pode estar. Tá? Geralmente, quando está ali abaixo de 8 vezes, é um ponto de atenção, pois as ações podem estar descontadas. Então aqui a gente já vê 2 pontos aqui de atenção, né? A primeira questão, a recompra de ações, e a segunda questão, o EBITDA, né? Que me parece que está descontada olhando aqui para o EBITDA. Entrando aqui no histórico de lucros e proventos, a gente consegue ver que a empresa tinha um lucro bem pequeno lá em 2013, aí depois prejuízo, aí lucro, prejuízo. Então a empresa não tem uma constância muito grande aqui nesse histórico de lucros. Em relação a proventos, ela pagou proventos, a gente vê que ela distribui bem pouquinho, né, do lucro, então que dá para ver que ela está pagando apenas 2,7 em dividend yield, mas a gente consegue ver que ela está distribuindo muito pouco. Então no futuro, né, isso aqui é um indicador de uma empresa que está buscando crescimento, tá? Depois que ela atinge um certo patamar, dependendo do preço, né, ela aumentando essa distribuição dos dividendos, ela pode pagar um dividend yield bem generoso, tá? Então isso aqui tem que ser levado em consideração dentro da sua análise. Entrando aqui no EBITDA, eu gosto de analisar essas empresas mais pela EBITDA. Conforme eu falei, o lucro ali, a gente vê vários prejuízos, mas não quer dizer que a empresa teve um resultado ruim durante todo esse período. Quando a gente olha o EBITDA, né, lá em 2012 até os últimos 12 meses, a gente consegue ver que está batendo recorde, né? O EBITDA está na máxima, tem bastante depreciação e amortização aqui no resultado, sinal que a empresa vem fazendo aqui alguns investimentos, né? A empresa é um tipo de case que vem investindo para buscar crescimento, e a gente consegue ver também, né, que tiveram alguns anos que não saiu tanto do lugar aqui, mas de 2020 para frente o EBITDA vem crescendo muito forte. E em relação a isso também a gente vê que tanto o EBIT quanto o EBITDA não teve nenhum prejuízo aqui durante todo esse período, quando a gente olha para o operacional da empresa. Quando a gente olha para o histórico de cotações, se a gente pegar ali mais ou menos, né, lá atrás, 2005, saiu de próximo de R$7, já chegou a bater mais de 70, então assim, sem dúvida alguma, gerou bastante retorno para os seus acionistas. Vale ressaltar também, né, que ela ficou um bom período em queda ou sem sair do lugar, então esse tipo de ativo, né, sempre quando a gente está falando de materiais básicos, commodities, tem que ter um ponto de atenção, porque esse tipo de empresa, ela pode ficar um bom período em queda, mas se você souber posicionar, se você souber encaixar esse tipo de ativo em carteira, pode sim gerar muito retorno no longo prazo. Basta a gente olhar aqui 2012, né, onde ela estava ali menos de R$5, próximo de R$5, e chegou a bater mais de 70, mesmo com essa desvalorização, gerou muito retorno aqui para os seus acionistas. Bom, agora eu vou entrar aqui no histórico dos resultados da Suzano, desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está me acompanhando aqui até agora, se está gostando do conteúdo, deixa o like para poder me dar uma força. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um link para você ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino a forma mais fácil e segura para você iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores, beleza? Então, ao finalizar aqui, bom, ó, receita da empresa batendo recorde, saiu de 10 para 43 bilhões, o único ano que deu uma diminuída, mas diminuiu pouco, foi o ano de 2016. O EBITDA também quase na máxima, né? Piorou um pouquinho se comparado ao ano passado, mas vale ressaltar que ano passado foi um ano maravilhoso para a maioria das empresas que negociam commodities.
que tem exposição ao dólar, etc, né? Então a gente consegue ver aqui que 25 bilhões, né? 2020 saiu de 15 para 25 bilhões, agora diminuiu um pouco, mas ainda é um EBITDA muito forte, né? Se a gente comparar com 2015, saiu de 4,4 bilhões para 24 bilhões e meio. O único ano que piorou um pouquinho em relação ao EBITDA, né? Foi uma queda mais acentuada, foi o ano de 2016, que chegou ali aproximadamente 2,7 bilhões. Quando a gente olha para o lucro líquido, aí você olhando para o lucro, é aquilo que eu te falei, a empresa é uma loucura, né? Prejuízo, aí depois lucro, aí depois o lucro cai para 318, depois um prejuízo de 2,8 bilhões, depois um prejuízo de 10 bilhões. Então, se você olhar pelo lado do lucro, às vezes você vai pensar que a empresa vai quebrar do nada, né? Então você acaba até se desesperando. Esse tipo de empresa você tem que olhar o EBITDA, fluxo de caixa operacional e também olhar o endividamento. Então aqui a gente consegue ver que a dívida líquida cresceu bastante, né, de 2019 em diante, saiu de 10 bilhões, agora 55 bilhões, então é um ponto de atenção, tá? O endividamento é uma empresa que costuma se endividar para crescer, mas o que você tem que olhar é se o EBITDA está acompanhando. Então aqui quando a gente olha a alavancagem, ano de 2019 e 2020, ela estava bem alavancada, né? Até estourou aqui o patamar que eu gosto de ver, mas agora a dívida equilibrou novamente porque o EBITDA cresceu bastante. Quando a gente olha para a margem, né, a gente consegue ver que a margem EBITDA é uma empresa que sempre teve bastante margem, né? Sempre ali acima de 40%, exceto no ano de 2016. Então isso aqui eu gosto de ver, uma empresa que trabalha com uma margem EBITDA bem elevada. Então qual que é a minha opinião aqui sobre a empresa? Apesar de ser uma empresa um pouco mais complicada para você investir, conforme eu falei sempre, questão de commodity, tem um pouco mais de risco porque a empresa ela não determina o valor do produto dela, né? É um mercado internacional que determina, então vai depender ali de como que está a cotação daquela commodity. Então com isso, acabam existindo períodos onde a empresa tem um resultado muito forte quando aquela commodity está valorizada e ao mesmo tempo tem períodos onde o resultado pode vir fraco devido à questão da commodity estar em baixa, tá? Então vale ressaltar aqui essa questão, mas na minha opinião é uma empresa boa sim, tá? Uma empresa que vale a pena investir, contando que você saiba como encaixar esse tipo de ativo em carteira para você não ficar desesperado se ela ficar um bom período em queda. Tem que acompanhar a alavancagem, a dívida líquida sobre EBITDA e olhar bastante por EBITDA. Por quê? Porque o lucro sofre distorções devido ao resultado financeiro. Empresa que tem dívida em dólar, quando o dólar se aprecia frente ao real, acaba tendo essa variação no endividamento, mas não quer dizer que é um efeito caixa, tá? Então a dívida estoura, mas não quer dizer que está saindo todo aquele dinheiro do caixa naquele momento. Então é importantíssimo você analisar o EBITDA, fluxo de caixa operacional e fluxo de caixa livre desse tipo de empresa, beleza? Olhando para preço, me parece estar em um preço ok. E no mais é isso, tá? A empresa que eu gosto, não é uma recomendação de compra, tá? Analisa com mais calma ativo se você realmente achar que faz sentido para você investir. Vou deixar aqui um card com análise de outras empresas para você acompanhar também. Você pode analisar a Klabin, ver a análise da Klabin, que é uma outra empresa desse setor que eu gosto bastante, para você conhecer mais empresas aqui da nossa Bolsa de Valores. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você acredita que tem interesse e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.